A Marinha de Guerra, sobretudo durante o Império, no primeiro momento, ela era formada de navios, né, que tinham como tração o vento, né, navios à vela, o que exigia uma grande força de trabalho. Durante muito tempo, parte desse trabalho era feito por trabalhadores escravizados. A Marinha tinha seus escravos, e muitos deles escravos embarcados, né? Quando vem os primeiros navios a vapor, né, se modifica um pouco isso, mas continua uma das características fundamentais dessa marinha, que era a enorme diferença entre os oficiais, todos eles brancos, né, originários das mais importantes e ricas famílias, né, sobretudo do Rio de Janeiro e de algumas outras províncias, né, que viam mesmo aqueles homens livres capturados, né, muitas vezes pelo exército, obrigados, ou levados, filhos indisciplinados, órfãos, né, que trabalhavam como marinheiros, tinham uma visão como seus cativos das fazendas, um pouco das fazendas escravistas. Havia essa visão, né, da população negra e mestiça como segmentos inferiores. Era o castigo físico, né, nos navios. Nós temos referência, né, e não era apenas nos navios, no exército também, né, nós temos referência de marinheiros, né, que sofreram 400, 500, 600 e mais chibatadas, alguns, né, chicoteados praticamente até a morte. Não podiam casar, os marinheiros não podiam casar, o serviço militar durante 15 e mais anos não podiam casar, a paga pouca, a comida, né, exatamente, completamente diferente do que comiam os oficiais e que comiam, né, os porões, né? Ou seja, condições extremamente duras. Que era uma herança da Marinha Imperial. Agora, houve um fenômeno extremamente importante, sem o qual nós não podemos compreender a revolta de 1910. Em 1904, 1905, o Império, a República, que estava numa situação econômica muito boa, o café, a borracha, né, essas exportações, mesmo o açúcar, né, era um momento de riqueza, né, das classes dominantes da República, decidem realizar um reaparelhamento faraônico da Marinha de Guerra brasileira, que fora praticamente dizimada, semi-destruída, né, durante a Revolta da Armada, né, de 1893. Então encomendam na Inglaterra uma quantidade impressionante dos melhores navios. Entre eles, encomendam 3 dreadnoughts, né, que eram os grandes encouraçados monocalibre, reduzidos a 2 a seguir, devido à pressão da Argentina, que era que vai se transformar na grande arma de guerra naval da Primeira Guerra Mundial. Nesse momento não se sabia, né, se funcionaria, né, mas era a mais poderosa arma de guerra. E nós vamos ter esses grandes encouraçados, São Paulo e Minas Gerais. E aqueles marinheiros negros, pardos, né, tratados, né, como semi-escravos, né, vão para a Inglaterra, né, para se treinar como eletricistas, como mecânicos, né, para se treinar na administração, né, no trabalho nesses navios de guerra extremamente modernos. Eles se transformam num verdadeiro proletariado embarcado. E 2 outros fenômenos fundamentais, né? Na Inglaterra, eles têm contato
com a social-democracia, que era na época, sobre um movimento operário inglês, né, sobre muito forte na própria marinha mercante inglesa. E um outro fenômeno importante, né, que talvez talvez o Edmar Morel não tenha valorizado suficientemente no seu livro, né? Em 1905, um ano antes deles chegarem na Inglaterra, ocorrera a sublevação do encouraçado Potemkin, né, na Rússia czarista, né? Praticamente fazia meses que os marinheiros do Potemkin haviam abandonado o navio, né, depois dessa sublevação. Então essa sublevação havia sido lida, falada, discutida pelos jornais e certamente corria entre os marinheiros da marinha mercante e da marinha de guerra. Possivelmente vai ser, e João Cândido fala isso, vai ser já na Inglaterra, né, que esses marinheiros, né, começam a discutir, né, a necessidade de um movimento, né, para terminar com um castigo físico, para que os marinheiros da Armada Republicana não fossem tratados como escravos. Na realidade, esse movimento dos marinheiros não era apenas contra a chibata. A chibata era o elemento mais grave. Eles, nos seus manifestos, diziam: nós somos marinheiros republicanos, né? Não queremos e não podemos ser tratados como cativos. Eles exigiam melhor paga, melhores condições de vida, melhores direitos como casamento, como todo. Essa é uma reivindicação que transformassem, né, esses marinheiros, né, que moviam agora, né, essa marinha extremamente moderna, né, em marinheiros de sua época.